Olá professores, neste vídeo tutorial vou estar mostrando para vocês como criar uma atividade utilizando o Google Forms e algumas configurações do Google Forms. Eu já estou conectado na plataforma, dentro da minha sala de aula, vou lá em atividades, criar atividades com teste. Aqui, até esse momento, tudo igual à atividade normal, com a única diferença que ele já adiciona um formulário em branco para nós. Vou colocar aqui um título qualquer, uma descrição qualquer. Reparem que aqui embaixo nós temos uma opção, importação de notas. O que seria essa importação de notas? Quando nós criamos um Google Forms, ele já dá uma opção para correção automática. Nós lançamos as questões, lançamos as respostas, conforme os alunos respondem, ele já faz a correção e já determina a quantidade de pontos que o aluno fez. Eu deixando essa opção ativada, a nossa plataforma já vai importar as notas lá do Google Forms. Então, aconselho deixar essa opção ativa para que a plataforma faça essa automatização. Então, vou clicar aqui no formulário em branco. Nesse momento ele redirecionou para o Google Forms. Vou colocar um título qualquer. Aqui eu posso pôr uma descrição para os meus alunos. Logo abaixo eu tenho aonde eu vou começar a lançar as minhas questões. Quando eu clico aqui, ele habilita para mim digitar a questão. Do meu lado direito, eu tenho qual será o tipo dessa questão. Ela pode ser uma múltipla escolha, uma resposta curta, um parágrafo, caixa de seleção, lista suspensa. Então eu escolho qual o tipo. Se eu deixar múltipla escolha, eu consigo vir aqui e colocar a opção alternativa A, clico no embaixo, adicionar outra opção, alternativa B, clico mais uma vez, alternativa C, alternativa D. Se vocês repararem, quando eu passo o mouse, ele habilita para mim um botãozinho de adicionar imagem, tanto na questão quanto nas alternativas. Se eu clicar em cima dele, ele possibilita que eu coloque uma imagem. Vou selecionar uma imagem qualquer, inserir. Ele colocou uma imagem. E depois as alternativas. Logo abaixo, lá no final, eu tenho essa opção, chave de resposta. É onde eu vou determinar qual é a minha resposta correta e quantos pontos irá valer essa minha questão. Chave de resposta, eu vou colocar uma qualquer, alternativa B é a resposta e vai valer 1 ponto. Clico em concluído aqui embaixo. Então, ele já sabe qual é a minha resposta e quantos pontos irá valer. Deixa eu colocar de novo aqui. Concluído. Pronto. Do lado eu tenho obrigatória, para mim selecionar ou não. Se for uma questão que o aluno tem que responder obrigatoriamente, ele não pode deixar em branco, eu tenho que deixar esse botãozinho selecionado. Caso contrário, eu posso deixar ele sem ativar, que o meu aluno poderá deixar essa questão em branco. Do meu lado direito, ao final do meu quadro de questão, eu tenho o botão adicionar pergunta, importar perguntas, adicionar título e descrição, adicionar imagem, adicionar vídeo e adicionar seção. Adicionar pergunta, eu posso adicionar uma nova pergunta. Quando eu arrasto para baixo, ele criou outra opção de pergunta para mim. Vou adicionar outra pergunta, questão 2, mas dessa vez vou colocar do tipo resposta curta.
quando vocês colocarem uma questão como resposta curta, ao adicionar a resposta correta, o aluno terá que responder exatamente igual vocês colocarem na lista de respostas corretas. Ok? Caso o aluno mude uma vírgula, o Google Forms colocará como errado. Certo? Reparem que vocês podem colocar várias possibilidades para tentar evitar alguma confusão com a correção. Valendo um ponto, concluído. A resposta de parágrafo é a mesma coisa, só que a diferença é que na resposta curta eu posso digitar um texto curto, na resposta com parágrafo eu tenho um texto um pouquinho mais longo. Vamos adicionar outra, essa vai ser do tipo caixa de seleção, que é praticamente, que também é múltipla escolha, com a diferença que eu posso selecionar várias questões. Opção 1, opção 2, opção 3. Vou adicionar as respostas. A resposta correta é a 1 e a 2. Irá valer um ponto. Concluído. Vamos às configurações. Na parte de cima do meu Google Forms eu tenho 3 botões: personalizar tema, visualizar e configuração. Em personalizar tema é para mim personalizar o layout do meu Forms. Posso escolher uma imagem para pôr de cabeçalho, inserir, ele vai colocar uma imagem de cabeçalho. Posso escolher a cor que vai ficar os meus detalhes, linhas. Posso escolher a cor do plano de fundo, ele me dá alguns tons. E posso escolher o estilo da fonte. Em visualizar, para mim ter a visão do aluno. Quando eu clico em visualizar, ele abre já o meu texto, o meu form pronto, onde eu posso fazer o teste das respostas. Enviar. Ele me mostra como o aluno irá ver. Ver pontuação, ele vai mostrar quantas eu acertei. Acertei a 1, acertei a 2, errei a 3. Vamos fechar aqui, voltar na primeira formatação. Vamos em configuração agora. Configuração é a parte mais importante do nosso Forms, é onde nós vamos definir o que nós queremos dos alunos, como eles irão fazer, definir alguns padrões. Nós temos 3 partes: geral, apresentação e testes. Aconselho vocês a marcar sempre essa opção coletar endereço de e-mail. Por quê? Porque senão nós não saberemos de quem são aquelas respostas, de quem veio aquele formulário. Ele só mostrará os formulários e não vinculará a ninguém. Então, nessa opção de coletar endereço de e-mail, eles obrigam o aluno a colocar o e-mail dele. No nosso caso, ele colocará o e-mail ENA, que é o primeiro nome e o último nome. Então, nós conseguiremos saber de quem é aquelas respostas. Se eu marcar recibo de respostas, o aluno, no momento que ele enviar o formulário para mim, ele também receberá uma cópia das suas respostas. Aqui eu posso restringir alguns usuários. Limitar a uma resposta, não poderá dar somente uma resposta. Os participantes podem editar após o envio, ou seja, depois que ele já enviou o formulário para mim, ele vai poder editar as respostas dele? Se caso for uma avaliação, acredito que não. Ver os gráficos de sumário e resposta de texto. Isso aqui, caso o aluno envie o formulário, ele pode ver quais foram as respostas, etc. Também acredito que, se for uma avaliação, não é legal marcar essas 2 opções. Apresentação. Isso aqui é a parte visual do aluno. Se eu marcar barra de progresso, vai aparecer uma barrinha de progresso abaixo do formulário, onde ele pode ver quantas questões faltam, aonde ele está. Embaralhar as ordens da pergunta.
Você pode deixar essa opção marcada caso seja um formulário de múltipla escolha, onde o Google Forms vai embaralhar as minhas perguntas. A cada vez que o aluno abrir, terá a ordem das perguntas diferentes. Mostrar link para enviar outra resposta. Isso aqui é caso vocês permitam que o aluno envie outra resposta, envie várias respostas. Acredito não ser muito interessante. Mensagem de confirmação. É uma mensagem ao aluno enviar a prova, ele recebe uma mensagem. Colocar uma mensagem aleatória. Testes. Aqui ele já vem configurado para a gente atribuir, fazer aquela atribuição de pontuação, onde nós colocamos quanto valerá cada questão. Liberar a nota. Imediatamente após o envio, a hora que o aluno envia a avaliação, envia o formulário, ele já recebe o retorno de quantas questões ele acertou automaticamente, ou eu posso querer corrigir essa prova manualmente e depois retornar as notas para os alunos. Aconselho utilizarmos a forma automatizada. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas e valores. Ao aluno responder as questões e enviar, ele terá o retorno das perguntas erradas, das respostas corretas e dos valores. Vou dar o salvar para vocês verem como ficou a visualização do aluno. Vamos lá em visualizar. Então, o aluno irá visualizar desta forma. Aqui ele já trouxe meu e-mail porque eu já estou logado. Então, esse formulário irá ficar vinculado ao meu e-mail. Vamos responder algumas questões aqui. Resposta, opção 1 e 2. Aqui é a nossa barra de progresso. Vou dar um enviar. É dessa forma que o aluno vai proceder. A mensagem que eu coloquei como padrão, ver pontuação, ele me retorna quantos pontos eu fiz. Acertei uma questão de 3, errei a primeira, que valia 1 ponto, errei a segunda, que valia 1 ponto, e acertei a terceira, que valia 1 ponto. Então, teoricamente, a nota desse formulário meu é 1. O aluno irá fechar. Para nós, como nós iremos verificar esses formulários? Vou dar um criar atividade aqui só para voltar lá no princípio. Vou abrir meu formulário. Vou aqui no cantinho inferior direito, no editar. Aqui em cima, agora ele tem lá respostas. Eu vou clicar em respostas. Eu vou conseguir ver que eu tenho 2 respostas, porque eu respondi 2 vezes, né, nos nossos testes. Aí eu tenho 3 partes: resumo, perguntas, individual. Resumo. Ele nos mostra um breve resumo de como foram as respostas. Quantos pontos, intervalo, etc. Um breve gráfico, né? Quem respondeu, qual dia, e a quantidade de respostas certas e erradas de cada formulário enviado. Perguntas, eu consigo ver quais foram as acertadas e quais foram as erradas, quantos alunos acertaram a primeira, aqui em cima eu posso mudar de pergunta, quantos alunos acertaram a segunda e quantos alunos acertaram a terceira. Em individual é onde eu vou conseguir ver o formulário dos meus alunos. Quando eu clico aqui, vai me aparecer uma lista de todos os alunos os quais fizeram essa prova, esse formulário e a prova deles. Nesse momento eu vou acessar uma outra sala de aula minha, onde eu já tenho o formulário já preenchido. Só para vocês terem ideia como vocês verão. Vamos editar. Respostas. Vendo aqui eu já tenho uma resposta de todos os meus alunos. Um breve resumo com gráficos. Consigo ver todos os meus alunos e quanto eles acertaram. Vou em perguntas. Consigo ver quantos acertaram a pergunta 1, quantos acertaram a pergunta 2, quantos acertaram a pergunta 3. Individual,
que eu acredito que seja o essencial para nós, que é para avaliarmos aluno por aluno, eu consigo ver todos os meus alunos que responderam. Marcelo, consigo ver todas as questões dele. Escolho outro aluno. Consigo colocar a pontuação dele manual também. Consigo adicionar um feedback individual. Se eu der um feedback para ele, ele vai receber esse feedback para ele no e-mail dele, lá no Classroom dele. Então, é dessa forma que nós iremos ver o nosso formulário. Importante nós não esquecermos de marcar coletar endereço de e-mail. Caso essa opção não seja marcada, nós não conseguiremos ver essa informação de qual aluno respondeu o nosso formulário. Ele irá aparecer só resposta 1, resposta 2, resposta 3, e nós não conseguiremos saber quem respondeu esse formulário. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estamos à disposição.